Uma boa tarde para você, seja bem-vinda, bem-vindo. Nessa edição você vai ver os índices de futuro, como o ESG, parâmetro usado pelo mercado financeiro para medir o nível de sustentabilidade das empresas, pode ajudar o agronegócio a buscar investimentos. As informações para o futuro agora no Planeta Campo. ESG. Já ouviu falar, né? Ontem mesmo citamos aqui. Hoje vamos desmembrar essa sigla. Vem comigo aqui no telão que vai mostrar pra gente então o que é ESG. Na língua portuguesa, na realidade, seria ASG. O ESG é do inglês, Environmental, Social and Governance. Então, aqui na língua portuguesa, o ambiental, o social e a governança. Esse termo surgiu em 2004 em um documento do Pacto Global, assinado pelo até então secretário-geral da ONU, o Kofi Annan. Ele citava a importância do mercado financeiro em avaliar as empresas sob os fatores sociais, ambientais e de governança. Governança, no caso, as gestões, né, tanto financeira quanto de pessoas, e tudo isso de um modo integrado. Hoje, um dos indicadores de investimento responsável nas bolsas de valores, aliás, já tem ativos, né, pelo mundo todo que ultrapassam mais de 100 trilhões de dólares. Além do aporte financeiro, essas empresas, sob indicadores ESG, apresentam resultados melhores em desempenho, em pessoal e capital ao longo do tempo. É o que já indicam vários estudos. Vamos conversar com o diretor de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral, instituição que pesquisa o desempenho das empresas sob os índices ESG aqui no Brasil. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Pablo. Carlos, conta pra gente um pouquinho antes como é que, né, dentro desse tempo aí que nós temos de ESG, desse termo, uns 17 anos mais ou menos, já deu tempo dele se tornar um termo, né, realmente levado com muito profissionalismo, com muita seriedade, né, tanto pelas empresas quanto por investidores? Eu diria que ele cresceu mais entre os investidores e está agora exatamente ocupando espaço entre as empresas. Os investidores, nos últimos anos, a partir de 2004, como você citou, eles foram chamados a participar dessa discussão, que é a questão do impacto ambiental, social e a estrutura de governança das empresas. Qual é o papel do investidor num acidente, como aconteceu no Alasca, na Índia, no México e aqui no Brasil? Então, os investidores se anteciparam a essa preocupação. Quando eles colocaram isso na agenda, eles começaram a cobrar das empresas nas quais eles investiam atitudes equivalentes nas suas metas ambientais, sociais e de governança. Então, as empresas foram reativas, inicialmente, a essa pressão dos investidores. Só que, à medida que as empresas foram tendo compromissos e metas de impacto ambiental, social e de governança, elas viram benefícios. Elas viram que esse desafio novo poderia ser um diferencial competitivo em relação à concorrência, que não tinha tanto uma preocupação ambiental, por exemplo, nos setores principalmente de impacto ambiental. Elas viram que o respeito à diversidade, que é um dos fatores do S, né, do social, poderia gerar aumento na capacidade de inovação nas empresas. Então, aquilo que era uma pressão externa passou a ser uma atitude estratégica das empresas, ainda em crescimento. Hoje vocês avaliam que a gente tem o quanto, né? Não sei se a gente poderia até dizer em porcentagem, sei que essa é uma pergunta difícil,
Mas já é um número grande de empresas, né, preocupadas com isso, ou você diz que ainda é um início, estamos engatinhando? Eu diria que nós estamos aprendendo. O número é crescente, né? As empresas de capital aberto que dependem de investidores, com certeza foram as empresas que anteciparam, reagiram, porque os investidores pressionaram. Mas nós estamos vendo agora empresas, por exemplo, de capital fechado, empresas de capital familiar, que já tinham práticas sociais ou atividades de filantropia e que viram que eu posso transformar essas iniciativas em iniciativas estratégicas. Viram que não havia tanta diferença. Então, eu diria que ainda é crescente. O número não é um número significativo. Se olharmos as empresas de capital aberto, aí a proporção é maior. Mas, por exemplo, nas médias e pequenas empresas, esse é um assunto que ainda está entrando na pauta de decisão. E a gente pode até fazer uma comparação entre países, não? Tem algum país que está mais evoluído nisso? O Brasil, como é que está? O Brasil está muito bem. Dentro do nosso projeto de monitoramento das práticas ESG, que é o que nós estamos fazendo, é um estudo avaliando o que as empresas estão fazendo, como elas estão incluindo esses desafios no seu dia a dia, nas suas metas estratégicas e nas suas ações. Nós estamos vendo, então, que o Brasil tem um número significativo de empresas comprometidas com esses objetivos. Lembra que a base de tudo são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas, os antigos Objetivos do Milênio, que agora é chamado das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, o que se observa é que mais empresas brasileiras estão incluindo nas suas reflexões qual a sua contribuição para objetivos sustentáveis, ligados, por exemplo, à questão ambiental, como redução da emissão de CO2, né? Por exemplo, toda vez que você desloca um grupo de pessoas de um ponto A para um ponto B, de São Paulo para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte para São Paulo, etc., há uma emissão, seja no uso do avião, seja no uso de automóvel, seja no ônibus, e a pergunta é como que eu compenso essa emissão de CO2 de alguma forma, ou eu aumentando a reflorestamento, participação em atividades de reflorestamento, ou até mesmo reduzindo essas emissões, reduzindo o número de viagens, reduzindo o uso de combustíveis não reciclados, não reaproveitáveis. Certo. Então, o que se observa é que mais empresas estão com essa consciência, estão caminhando. No mundo, talvez a Europa, nem os países europeus estejam em primeiro lugar, mas há iniciativas muito interessantes no hemisfério norte, nos Estados Unidos, no Canadá e mesmo na Ásia. Nós já começamos a ver iniciativas de ESG em países como a China. A China tem algumas iniciativas de inclusão, de redução da desigualdade, que são significativas. De todos os problemas lá que os chineses têm, né, trabalhistas. Inclusive, vamos mostrar que aqui no Brasil, na primeira metade do ano, o volume de operações de crédito sustentável do país já é quase o dobro de 2020 como um todo. É o que aponta um levantamento feito pela Citave Finanças do Bem. Até 2 de julho foram mais de 54 bilhões de reais em títulos de crédito e empréstimos ESG rotulados como um todo, né? Contra 28 bilhões do ano passado. Esse gráfico aqui mostra pra gente, olha só então, essa escalada que a gente pode ver aí, né? Começou lá em 2015, então, já com um aporte muito bom, né, de quase 2 bi, depois já saltou para 2 bi e meio, dobrou em 2017, 2018, uma grande queda, o mercado estava se reestruturando, entendendo melhor, e aí veja só como quase 10 bi em 2019. Dizem que 2020 só não foi melhor por conta da pandemia, mas esse ano, então, como a gente já disse, né, dobrou também aí isso que nós estamos, podemos dizer, na metade do ano, nessa contagem que foi feita até o comecinho de julho. Carlos, e a gente, inclusive, né, no Brasil, então, tem um potencial muito grande, você acredita, para um próximo ano, por exemplo, né? Quem sabe a gente está sem pandemia totalmente aí? Sem dúvida. Nós precisamos, né, Pablo? Você veja essa questão hídrica que nós estamos vivendo.
a solução para essa questão é o uso mais amplo de energias renováveis, não das hidroelétricas, não, usando o que nós temos muito no Brasil, que é solar, que é eólica e outras fontes de energia. Então, quanto mais as empresas se comprometerem com a redução das emissões, com a compensação das emissões que aconteçam, nós vamos ver esse número aí crescendo significativamente. Carlos, muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho aí com as suas pesquisas. Muito obrigado, Pablo. Foi um prazer. Até mais, então. Tchau, tchau. Obrigado também pela sua companhia. A gente se vê sempre meio-dia. Tchau, tchau.